Bora lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aqui a mais um SagaCast, nosso espaço para falar de qualidade de vida, saúde e esporte. Eu sou Franklin Jefferson, psicólogo do esporte, e hoje tenho o prazer de estar conversando com o Dr. Guilherme Brito, que é especializando em medicina do esporte, também em nutrologia, e veio falar com a gente um pouco hoje sobre hormônios, principalmente o uso de hormônios dentro do contexto esportivo, né? Tanto para a questão de performance como também de estética. Guilherme, é um prazer estar com você aqui. Já acompanho o seu Instagram há um tempo, assim, curto muito seus conteúdos, principalmente sobre essa temática, que é uma temática que eu vejo sendo discutida muitas vezes por pessoas que não são profissionais da área, que não entendem realmente o uso correto desses hormônios e acabam fazendo certos probleminhas aí na vida das pessoas. Então, acho que esse papo é muito legal, realmente, como um processo de educação da população, educação dos atletas, que é basicamente o meu público maior aqui no Instagram. Então, é um prazer estar com você aqui e você ter conseguido essa noite pra gente. É um prazer todo meu, boa noite a todo mundo, boa tarde, bom dia, seja lá o horário que você estiver assistindo essa live. Tá, realmente é um assunto muito importante, né, da gente poder abordar. É algo que a gente está começando a ver aos poucos, o pessoal conversando mais a respeito desse assunto, né, ainda bem, que realmente merece atenção, né, principalmente no âmbito da área da saúde. Fiquei muito feliz com o seu convite, né, é algo bem legal, bem diferente, um psicólogo do esporte, né, tanto abordar a parte esportiva, na parte da psicologia, como adentrando aí algo mais profundo dentro da área do esporte, né, como, por exemplo, a utilização de hormônios que a gente vai falar aqui hoje. Tá? É um Perfeito. prazer imenso para quem não me conhece. Pode começar a ver aí no Instagram, estou sempre toda semana postando conteúdo, né, e agregando valor e conhecimento, né, a respeito desse assunto tão legal que a gente gosta bastante. Excelente, excelente. E assim, Guilherme, o que me motivou a estar fazendo essa live, eu já tive buscando alguém para estar convidando, e até quando eu vi que você era de Sergipe, me motivou mais ainda, porque eu gosto de trazer a galera que é aqui do estado, tá, para falar, os profissionais, especialistas. Sim, E, cara, me motivou porque, assim, no início do ano, não sei se você deve ter visto, assim, pelo Instagram, também acho que pelo TikTok, também a galera compartilha, teve várias pessoas fazendo um certo meme lá, uma trend, que era, se eu não crescesse natural, eu vou usar alguma coisa. E era tipo, minha planta cresce natural. Então, assim, isso. eu percebi que o uso de hormônios, principalmente de esteroides, se tornou meio que algo natural para as pessoas. Não era tanto, acho que antigamente. Contexto esportivo até uma vez ou outra, mas assim, eu queria entender sua perspectiva disso, se você percebe dentro da sua clínica, do seu dia a dia, as pessoas trazendo essa esse olhar mais tranquilo sobre o uso de hormônios, até muitas vezes de uma forma negativa, né? Porque quer sair usando achando que isso é que vai trazer resultados na academia, né? Resultados também nutricionais, estéticos. E sem dúvida, é algo que assim chama muita atenção a quantidade de pessoas, né, cada Sim, vez mais aumentando aí, que tem que vai vindo utilizando, né, o hormônio já chega para você, já chega todo ferrado, sabe, cheio de colateral, sim, e assim, já chega para a gente arrumar, no caso, muito problema, muito BO, que já fez por conta própria, né, a pessoa vai lá, utiliza, seja lá de onde ela pegou, adquiriu esse produto, sim. que, assim, tem estudos que comprovam, né, que 90 a 95% da população pega esses produtos de forma underground, no mercado negro, mercado Sim. paralelo. Né? E aí você não sabe o que é que tem ali dentro, você tem alterações tanto quantitativas, né, de subdosagem, enfim, como qualitativas de contaminação, né, de metal pesado, que fala que tem um produto ali, mas na verdade tem outro. Enfim, não dá para confiar, né? E essa galera vem utilizando cada vez mais os hormônios vindo desse local, né, do mercado paralelo. E aí já chega cheio de problema, né, para a gente resolver. E assim, principalmente com o avanço da internet, né, enfim, YouTube, canais aí de musculação, são os canais que mais têm crescido ultimamente, né, do fisiculturismo voltado, por conta da visualização exacerbada desse tipo de conteúdo, aí sim se banalizou a utilização, né? Ah, não vai dar problema nenhum, tal, todo mundo está usando, só que eles querem imitar os atletas, querem imitar o atleta de palco de fisiculturismo, né? Isso é alta performance, isso foi a Fórmula 1, né? E assim, a alta performance, ela não está intrinsecamente ligada à saúde, né? São basicamente lado opostos, entendeu? E a galera não entende isso e acha que tá todo mundo, tudo ali dentro do mesmo saco, sabe? Quer juntar tudo, sendo que não é possível, entendeu? E assim, eles levam um estilo de vida totalmente que não é para seguir, né? De excesso de álcool, excesso de estimulantes, de outras drogas, principalmente, aí utiliza concomitante a utilização de outros produtos, como os hormônios que a gente está falando, entendeu? E aí se soma e vai multiplicando os problemas relacionados, né, à saúde. Perfeito. Justamente por isso. Isso aí banalizou total. É excelente.
E assim, eu trago esse contexto porque, por exemplo, eu trabalho com um atleta de fisiculturismo, né, no quesito de preparação psicológica, e, cara, muitas vezes a dificuldade sim, são pessoas que seguem a dieta 95, 100%. É algo assim muito difícil para uma pessoa normal estar seguindo, assim, sem ter um objetivo claro, durante meses e meses, assim, pesando os grãos de arroz. É uma atleta, inclusive, que eu trabalho, ela faz 2 cardios todos os dias de 1 hora, mais um treino de 2 horas pesado. Então, assim, não é uma rotina simples. Ela usa o hormônio, mas é algo dentro de um contexto de performance, assim, que não é o hormônio que está pregando resultado. Ela também tem, o hormônio ajuda ela nos Sim. treinos, inclusive. Esse é o muito aspecto, assim. Uhum. Mas acho que antes de a gente se adiantar nisso, eu queria trazer uma pergunta mais básica, que seria, existe um momento ideal de uma pessoa procurar o uso de hormônio para fins estéticos de performance ou não? Ó, se a gente for levar aí em consideração, né, o que é certo ou não, inclusive o CFM, o Conselho Federal de Medicina, ele divulgou ali aí recentemente uma nota proibindo tal a utilização dos hormônios para fins de performance, de estética, enfim, né, enfim. O que é que mudou em relação à prática? Nada. Né? Por quê? Porque nunca foi permitido. Nunca foi permitida prescrição, né, para fins estéticos, fins de performance. Né? Foi Sim, mais um grito assim que o CFM deu, né, para ver se chamava atenção, enfim. Né? Porque na prática, enfim, não mudou nada. Quando é que os hormônios eles são indicados? Caso haja necessidade. Né? Caso haja uma falta ali, precise repor, o paciente sintomático, foi diagnosticado no laboratório e está junto com os sintomas, né? A clínica. Porque médico, o ideal, né, pelo menos, é tratar paciente, não é tratar laboratório, resultado de exame. Né? Se teve um resultado do exame e o paciente possui clínica, beleza. Né? Aí sim você vai tratar, vai repor. Caso tenha afastado outros motivos, o paciente está sentindo aqueles sintomas, né? Aquela clínica. Mas assim, não tem um momento ideal, né? Seria justamente a necessidade de você precisar repor, entendeu? Agora, para sim. fins de performance e assim estética, é algo mais delicado, né, de se tratar. É mais complicado, embora a gente vê, né, tantos jovens aí se metendo nesse mundo e assim fazendo muita besteira. Aí cabe a função do profissional médico, né, enfim, dos outros profissionais de saúde também, que lidam ali diretamente com o assunto, acolher esse paciente, né, e não ter o preconceito como a gente vê, infelizmente, os colegas médicos hoje, principalmente sociedade de endócrino, enfim, de medicina do esporte até, botando esse paciente para escanteio, falando que não vai atender, só faz ter preconceito, com a política de bomba tô fora, né, tem política, assim, um absurdo, dizendo que quem usa um bomba, né, que parece que vai explodir, Sim, não tem cabeça, não tem cérebro, não tem, enfim, são sim. políticas como essa que afasta o paciente do consultório, o paciente do médico. É aquele que estaria, teoricamente, de mãos abertas, né, de braços abertos, na verdade, para receber esse paciente e ajudar. Né? Afasta. Compartilha. E aí ele vai para onde? Mercado paralelo. Né? Os demais diversos coaches por aí espalhados, né, que lotam de droga essas pessoas, enfim, e acabam complicando tudo. E aí vira um problema real de saúde pública. Com certeza. E assim, eu percebo, e até dentro dessa questão de fazer essa live, porque assim, eu trabalho com um público jovem também, adolescente, ali, início da fase adulta, e muitas vezes, quando a gente pensa no contexto de performance esportiva, esses jovens, eles se comparam com outros atletas que estão entregando mais, e eles sentem que estão faltando algo. Ou então eles escutam que tal atleta, que está batendo recordes e recordes atrás ali, está usando alguma coisa. E aí, nisso, tanto um coleguinha da equipe, como então um treinador, um preparador, alguém mesmo da comissão, que chega para ele com uma pessoa que ele tem confiança e fala: olha, a gente agora o próximo passo da sua performance vai ter que usar isso. E acaba sendo um uso irregular de hormônios. Então, assim, de alguma suplementação e qual o ponto, né? Cara, eu acho que muitas vezes entra esse aspecto de falta da educação da população, porque esse jovem está naquele contexto esportivo que está entregando a sua performance para outro profissional, e essa pessoa, como você falou, esses coaches assim, chega, cara, toma isso aqui que você vai ter resultado em 3 meses, você demoraria 3 anos. Pô, é linda a proposta, todo mundo quer aceitar algo assim, mas eu acho que às vezes falta isso, né? E é interessante esse ponto que você trouxe de realmente tem que se acolher essas pessoas que talvez não tomaram a decisão nem por elas, foi mais realmente por acreditar em outra pessoa de confiança. Sem dúvida. É bem interessante isso. Porque, assim, retomando ao ponto da forma que eles adquirem os produtos, né, a maior parte é por personal, ou é por mulher, no caso, é personal,
ou é namorado, né, que arranja um contato aí, que aí pega de sei lá onde esses produtos, né? E assim, o fato da gente acolher é essencial, né, como a gente já está conversando aqui. E cada vez mais a gente tem que resolver os problemas, né, dessas pessoas, os colaterais, porque esses coaches, eles trazem uma proposta muito linda, como você falou, uma proposta maravilhosa que vai trazer muitos benefícios, né, que não, praticamente ele fala que é isento de colateral. Se a gente for olhar, minha gente, na bula da dipirona vai ter colateral. Uhum. São fármacos, esses produtos, os hormônios, não são estritamente feitos, criados para utilização para performance estética, não foram feitos para isso. Eles são fármacos e têm suas reais indicações, entendeu? Tem bastante, eles foram criados na medicina, assim como o paracetamol da vida, que a gente toma para dor, né? E assim, extrapola em dose, extrapola em tempo de uso, né, que essas pessoas fazem, e aí surgem os colaterais. E assim, a gente tem que saber administrar, e acaba sendo a política do médico, aí no meu caso, que estou inserido nessa área, com uma política de redução de danos. Né? Os pacientes, eles vêm, eles não vão deixar de usar, não adianta eu falar que não é para usar, porque eu sei que ele não vai parar. Se eu falar que não é para usar, ele vai sair, não vai ter mais consulta, vai deixar de ser assistido por mim, né, pelo médico, e vai ficar por conta própria ali, sei lá onde, buscando os produtos da mesma forma, ele não vai deixar de usar, entendeu? E aí cabe a nós administrarmos aí toda essa questão de redução de danos e sempre conscientizando o paciente da melhor forma possível, né? E sempre buscando ele fazer o sentido ali de bons hábitos de vida para evitar o máximo de complicações, né, da saúde. Perfeito, perfeito. Excelente. Eu tive uma dúvida. Acho que você já explorou um pouco sobre isso, mas a gente pode estar trazendo aqui como um consenso seria que, sendo uma devida necessidade observada através de exames de precisa repor testosterona, precisa repor o estradiol, etc. Se é uma devida necessidade básica, não existe um uso ideal, não existe um uso momentâneo, sei lá, não existe um formato de uso para esporte, né? O ideal é que não realmente seja usado, Isso. é isso? Perfeito. Isso. Com certeza. Mas é lógico que, assim, esportes são praticamente impossíveis de não usar, como, por exemplo, o fisiculturismo. Sim. Né? O atleta de palco ali não tem como. Tem as ligas naturais, né, assim, que não são hormonizadas, que tem doping e tal, só que mesmo assim a gente sabe que muitas drogas não passam no doping. Né? Uhum. Tem praticamente mestres aí em burlar doping, não só do fisiculturismo, Sim. como diversos outros Os esportes. russos Né? são Tem drogas que especialistas nisso, né? metabólicos não saem. Isso, justamente. E assim, você não tem para onde correr, né? Todo mundo está usando praticamente. E a gente, como profissional de saúde, precisa saber lidar com isso. Né? Não adianta ficar empurrando com a barriga e botando para escanteio e dizer, não, isso aí não pode, acabou, não vou estudar, entendeu? E agora, no caso, para o indivíduo que realmente precisa, como a gente está comentando, né, uma deficiência hormonal, aí sim é muito comprovado os benefícios. Né? Já foi comprovado que pacientes com hipogonadismo, eles têm muito maior risco cardiovascular, né, e muito mais mortalidade, inclusive. Pacientes com hipogonadismo, né, diagnosticado, que é a deficiência da testosterona, no caso, né, no homem. E foi comprovado que você, mantendo nos níveis normais, melhorando a qualidade de vida, enfim, do paciente, ele melhora o risco cardiovascular também. Porque, assim, dentro dos laboratórios de ciência, tudo, a gente tem uma curva em U. É uma curva em U. Ou seja, por exemplo, no limite inferior, né, no caso da testosterona, ela aumenta o risco cardiovascular, enfim, e diversos outros fatores. Só que aí o risco ele diminui quando a gente está na metade, né, entre o mínimo e o máximo do valor de referência da testosterona, no caso, né, a testosterona a gente está falando. Ou seja, no limite inferior e acima do suprafisiológico, também tem risco, entendeu? Sobretudo, muitas doses e a longo prazo. O ideal é onde? É a homeostasia, é o meio termo, é uma curva em U. Que aí, quando você mantém ali entre o mínimo e o máximo de valor de referência, você tem uma melhor qualidade de vida isenta ali de colaterais, né? Que aí você tem que estar de uma forma mais balanceada, né, no caso. Perfeito. Perfeito. E até mesmo esse é um ponto, né? Porque o que a gente mais costuma ouvir assim, com frequência, são atletas de fisiculturismo que morrem por problemas cardíacos, né? E Isso. naturalmente não foi do nada um jovem de 30 anos que é fisiculturista morrer por problema cardíaco. Assim, é um problema natural? Talvez sim, mas deve ter sido principalmente decorrente disso, né? Do uso Isso, assim, do doping em excesso. é algo bem legal a gente comentar sobre isso. Porque, assim, a maior morte, né, de incidência de morte ali dos atletas de fisiculturismo
é cardiovascular. Né? O maior impacto dos hormônios, dos esteroides anabólicos androgênicos, que por sua vez são derivados químicos da testosterona, é em cardiovascular, né? Principalmente a longo prazo, né? Que esses atletas, eles costumam muito, principalmente os mais modernos aí, acelerar o processo de evolução, né? Enfim, várias pessoas. E aí, com isso, muito treinamento, aí eles têm essa sobrecarga cardiovascular mesmo. Porque é fácil a gente pensar, a testosterona, ela, por si só, ela tem um efeito de anabolismo muscular. Porque o que é anabolismo? É construção de tecido, seja gordura, seja músculo. A pessoa fala, eu quero anabolizar. Eu certeza que você quer anabolizar? Você quer ganhar gordura? Anabolismo muscular é diferente. Assim, a construção de tecido muscular. Né? E além do fator de anabolismo que a testosterona tem, ela tem um fator anticatabólico. Ela impede que o seu corpo se autodestrua para a obtenção de energia, autodestrua o seu músculo. Se a gente for fazer, por exemplo, uma alusão aí, uma analogia, na verdade, pegar um tanque, né, com uma torneira de água, eu estou aumentando ali a vazão da água, ou seja, estou aumentando a síntese proteica para melhorar a síntese muscular e estou tapando o ralo, evitando o catabolismo. Ou seja, vai transbordar essa água, né, vai encher cada vez mais rápido, porque também não vai estar saindo, vai estar entrando mais água e saindo menos. É assim mais ou menos que funciona dentro do impacto fisiológico da testosterona, entendeu? E dos esteroides. E assim, ele como tem uma hipertrofia muscular, lembrando que o músculo também que o coração também é um músculo, né? E tem receptor androgênico ali dentro, que a testosterona vai se ligar. Né? Consequentemente, com o passar dos anos ali, sobre suprafisiológico, né, a longo prazo, vai ter uma adaptação cardiológica, entendeu? E aí vai gerando todas as disfunções do sistema cardiovascular. Fora que, né, algo que é importante a gente falar também, dentro de um protocolo de preparação de um atleta de fisiculturismo, até os amadores, inclusive, não é só hormônio que tem. Né? Se eu for falar que o que menos impacta na saúde ali é hormônio, são os esteroides, entendeu? Porque assim, tem diurético pra caramba, principalmente em finalização, né, que a pessoa tem que secar para subir no palco, ali nas últimas semanas principalmente, tem diurético, muitos colocam, né? Tem hormônio tireoidiano, tem anfetamina, um excesso absurdo de estimulante, entendeu? Clenbuterol, a pessoa fica tremendo o dia todo para aumentar a taxa de metabolismo basal. E, assim, são muitas outras coisas que fazem mais mal do que os hormônios e que, inclusive, podem aumentar esse risco cardiovascular, né, e causando arritmia, morte súbita, entendeu? E, assim, é muito fácil a gente olhar de fora, fisiculturista, o cara gigante ali morreu, é bomba. Não é assim que funciona, entendeu? Você não sabe qual era a vida daquele indivíduo, você não sabe os problemas que ele já tinha, se ele já tinha feito algum exame que evidenciasse algum problema, já genético dele, entendeu? Enfim, né, tem muitos outros fatores que a gente precisa avaliar, né? Não é só sair taxando as pessoas e falando que a culpa é do hormônio também. Né? Tem um meio termo aí. Perfeito. Guilherme, puxando um gancho, vamos trazer um contexto. Eu gostaria de trazer personagens, assim. Digamos que um atleta de jiu-jitsu, que também, em alguns casos, a gente ouve falar que sempre tem aquele atleta que usou o momento ali, o hormônio e tal, para ganhar mais força, para conseguir melhorar o desempenho na performance e tal, nas competições. Ele te procura e ele fala, já usei, ainda estou usando. Qual seria o protocolo? Assim, mas ele quer entregar performance, só que ele está querendo realmente passar agora por uma avaliação. Ele usou de forma irregular, usou através de mercado clandestino e tal. Só que ele está com medo disso poder se desenvolver algo ruim, então não, vou procurar um médico ali, esportista para entender esse contexto, entender realmente se eu devo continuar, se eu devo parar, se eu continuar o que eu tenho que fazer. Pensando na situação, com que orientações, assim, quais seriam os primeiros passos a ser trabalhado com esse atleta? Primeiro, avaliar, né, todo o contexto desse indivíduo, quanto tempo de atividade física, desse esporte em específico ele tem, a real necessidade dele assim, utilizar hormônio, né, para melhora de performance, no caso do jiu-jitsu, entendeu? E qual o nível de profissionalismo que ele quer chegar dentro do esporte em específico. Tem diversas coisas para ser avaliado. Né? E no caso, se ele realmente quer continuar, na verdade, ele quer parar, né? A gente tem que fazer uma série de exames, entendeu? Para ver como é que está toda a parte metabólica, laboratorial dele, parte hormonal, o que foi que ele utilizou, qual droga, de onde ele pegou essa droga, principalmente também, quantidade de doses, se foi uma droga só, se foram 2, 3, 4 drogas concomitantes ali que ele utilizou, por quanto tempo que ele utilizou. Tem muitos fatores que a gente precisa avaliar, até para saber o impacto na saúde
que esse ciclo, né, essa utilização de hormônio causou, né, pelo menos estimar um pouco e saber mais ou menos, se for para parar no caso, como é que vai ser ali a terapia pós-ciclo, né, desse Legal. paciente, entendeu? Se for no caso para parar, tendo o mínimo de efeitos, o crash hormonal possível, entendeu? Porque quando você utiliza hormônio, ali seja por 8 semanas, 6 semanas, um determinado tempo, assim, curto inclusive, ele vai suprimir o eixo hormonal, né? Uhum. Porque seu corpo vai entender, não, tem hormônio demais. A testosterona, no caso, se eu tomo a testosterona, o testículo do homem vai parar de produzir, porque ele entende que tem testosterona demais, e ele para de produzir, entendeu? Já que a pessoa está tomando de fora, de forma injetável, enfim, seja por onde for. E assim, ele para de produzir, e quando a pessoa tira a testosterona de forma exógena, a endógena não começa a produzir, não volta ao eixo hormonal É. instantaneamente. Ela demora um certo tempo. Aí o que é que vai ditar essa demora, esse atraso? Primeiro, a idade da pessoa. Indivíduos mais novos, elas tendem a retomar esse eixo hormonal de forma mais rápida. Legal. A quantidade de droga que ele utilizou, por quanto tempo ele utilizou, são fatores muito importantes para ditar quanto tempo esse eixo hormonal ele vai voltar à naturalidade, né, ao normal fisiológico mesmo, tá? E aí essas coisas têm que ser avaliadas no contexto do paciente, né? Claro que são muitos detalhes, né, que a gente precisa abordar desse indivíduo, e Perfeito. por isso que precisa de algo muito mais próximo, muito mais individualizado, principalmente, Sim. para você conseguir sanar, né, e cuidar ali de forma holística mesmo da vida do paciente. Isso é tudo muito Perfeito. importante. Mas, Guilherme, se a pessoa decide parar sozinha, isso é recomendado? Do nada, assim, parei. Então, claro que não, né? Como eu falei, vai ter um crash hormonal absurdo, a testosterona vai cair, porque, por exemplo, se você toma drogas que não são, porque existem drogas derivadas da testosterona, derivadas do DHT, que são indiretos. Uma droga, por exemplo, do derivado do DHT, da dihidrotestosterona, ela não vai fazer um papel de testosterona no Uhum. corpo, por exemplo, libido, a pessoa se sentir mais motivada, né, e tal. Ela não vai fazer o papel e, ao mesmo tempo, vai inibir o eixo. Ou seja, a pessoa vai estar tomando um derivado de DHT, por exemplo, e a testosterona vai cair. Isso aqui Uhum. não vai substituir a testosterona, esse que ele está tomando, né? Interessante. E assim, vai gerar toda a sintomatologia de um hipogonadismo, né? Baixa libido, com desânimo absurdo, entendeu? Pessoa fraca pra caramba, perda de massa muscular, perda de massa óssea, enfim, tudo isso vai ser alterado. E assim, a pessoa parar do nada, né? A pessoa vai tudo na contramão do que a gente está falando, né? De fazer toda uma sutileza, uma transição para voltar ao normal, né? Ela vai dar o crash hormonal, e aí vai cair todos os hormônios, vai voltar por conta própria. Uhum. Agora vai demorar mais. Qual é a função da TPC bem feita? Evitar colaterais, principalmente de baixa da testosterona, né? Que foi suprimida, e principalmente fazer a aceleração do eixo, né? Voltar ao normal muito mais rápido do que ele voltaria de forma natural, sem nenhuma intervenção. Esse é um motivo também da terapia pós-ciclo. Oi, te deu uma travada aqui. Tá me ouvindo? Deu uma travada. Tô ouvindo agora, deu uma travada mesmo. Deixa eu ver aqui. Tô ouvindo Talvez agora. pode ser minha internet, mas. Ah, perfeito. Galera que tá assistindo, pessoal, isso tá vendo? Tá ok pra vocês? Voltou ao normal? Pra mim tá tudo ok. Mas deu pra ouvir. Perfeito. Deu pra ouvir solta uma resposta. Pronto. Tranquilo. E, Ótimo. excelente. Mas assim, então é possível a pessoa voltar ao normal. Claro, pelo que eu entendi assim, só tentando revisar, vai depender da idade, se é um jovem que tomou por um período até que curto, em si ele consegue voltar ao eixo ali dentro da normalidade hormonal, mas se for de uma pessoa mais velha, que já tem muitos anos, isso seria mais provavelmente nem possível, né? Isso mesmo. Principalmente depende muito do grau de atrofia testicular que essa Sim, pessoa desenvolveu, porque pessoas, principalmente acontece muito fisiculturista, né, que sim. utiliza doses suprafisiológicas ali em longo prazo, a pessoa chega no fim de carreira, tal, já tem uma certa atrofia testicular, porque realmente o testículo ficou hipofuncional. Ele parou de produzir, como a gente estava explicando agora. E ele vai cada vez mais regredindo o seu volume, o seu tamanho. E assim, com a atrofia testicular, o testículo ele não funciona mais adequadamente, nem para produzir espermatozoide, nem para produzir a própria testosterona, entendeu? E assim, tem medicações que a gente consegue introduzir, né, na rotina farmacológica desse paciente, como por exemplo o HCG,
que ele vai mimetizar ali o hormônio que produz a testosterona, né, ali, espermatozoides principalmente. E assim, ele ajuda a acelerar o processo de recuperação testicular. Mas a depender do grau, né, de atrofia, não. Entendi. Abrindo um parênteses, a Violeta, foi uma pergunta que você colocou, não estava no planejado, mas você colocou no suposto. A pessoa fica broxa? Hum. Pronto. É algo assim, bem interessante da gente comentar. Né? A pessoa que está tomando bomba, né, que está Uhum. tomando hormônio, é broxa, enfim. É totalmente contrário. Né? A pessoa que está usando hormônio, está usando testosterona, enfim, ela vai ter um aumento drástico de libido. Ela não vai ficar broxa de jeito nenhum. Broxa, ele vai ficar com a disfunção erétil após a retirada desse hormônio, que é o que a gente estava comentando, Sim. tiver o crash hormonal, né, abaixo, porque ele tirou o hormônio e o corpo vai demorar para voltar a produzir de forma natural. E aí, nesse tempo, aí não tem hormônio para suprir essas necessidades fisiológicas. Aí a pessoa vai ter todo um desânimo e toda a baixa de libido mesmo. Né? E sim, ocorre a disfunção erétil. Né? Tudo bem que libido é multifatorial, tem que analisar diversos outros fatores, relacionamento com o cônjuge, enfim, tem muitos fatores, assim, até inclusive psicológicos, né, para a gente poder avaliar. Mas nesse caso específico, a pessoa fica frouxa quando termina a utilização de hormônio. Ou quando utiliza um hormônio que não faz a função da testosterona, como a gente comentou nesse instante, né, um derivado de DHT, enfim, que ele não vai fazer não vai causar aumento de libido, mas ele tem potencial de inibir o eixo. E aí, né, a pessoa vai ficar com baixa de libido do mesmo jeito, mesmo tomando um esteroide. Dúvida. Trazendo agora para um contexto feminino, quando a mulher faz essa questão do uso, só que no caso assim, não sei exatamente, normalmente que se elas acabam utilizando também variações ali da testosterona e tal, para estar participando. Fisiculturismo a gente pode continuar, acho que nesse que é o mais comum, né? Mas nesse caso, funcionaria da mesma forma, o crash hormonal seria diferente, né? Porque ela estava tomando um hormônio que normalmente é bem mais reduzido na parte dela. Sim, isso, justamente. Assim, se a gente for levar em consideração a produção de testosterona na mulher, é em torno de 10 vezes menos do que no homem, tá? Isso já começa por aí. Assim, a mulher, ela não necessariamente precisa fazer uma TPC, ela basicamente precisa voltar ao normal que ela já apresentava, né? 10 vezes menos performance ali, vamos botar assim, performance laboratorial, Uhum. mas 10 vezes menos, entendeu? Ela tem que regredir nesse quesito. Agora, a mulher é muito delicado, porque mulher por si só já é algo mais delicado, né? Algo muito mais complexo do que o homem. E assim, tem toda a questão de ciclo menstrual, né? Toda a questão reprodutiva, a questão de colateral, né? Lembrando, são esteroides anabólicos androgênicos, ou seja, eles têm ali um potencial de gerar características sexuais masculinas. Quais são as características sexuais masculinas? Distribuição de pelos em locais de barba, enfim, né, do homem. Pode aparecer na mulher, né, são colaterais comuns. Virilização, engrossamento da voz, hipertrofia de clitóris, entendeu? São queda de cabelo, né, por conta do DHT. São colaterais que podem aparecer nas mulheres. Por isso que as doses utilizadas nas mulheres são muito, mas muito inferiores, diferente do que a gente vê, infelizmente, por aí. Não só coaches, como outros colegas médicos, infelizmente. Passando doses muito, muito exacerbadas para mulheres que, inclusive, não têm nenhuma experiência de treinamento nem dieta. Né? Isso acontece bastante. E também não são todas as drogas que deve utilizar para a mulher. Né? Tem drogas com muito mais potencial anabólico do que potencial androgênico. Né? Ou seja, tem mais capacidade de hipertrofia muscular e menos capacidade de gerar efeitos colaterais masculinos nessas mulheres. Aí essas são as drogas ali que, teoricamente, são mais adeptas a serem escolhidas pelo público feminino. Né? E nesse caso, por exemplo, eu tive uma dúvida aqui, que seria o uso dessas drogas poderiam causar infertilidade? Tanto feminina quanto masculina. Então, Feminina, porque você falou da uhum, questão é, da- pode continuar. Deu pra entender. pronto, justamente da atrofia, né? Isso. Pronto, vamos lá. É importante a gente diferenciar, começar diferenciando aí de infertilidade e esterilidade. Uma esterilidade realmente é uma Interessante. ausência ali de uma chance de gravidar, né? E infertilidade é uma redução da chance, tá? Vamos lá. A atrofia testicular, ela ocorre, né, em indivíduos que utilizam por muitas doses por muito tempo. Né? Como a gente comentou, o testículo ele vai se adaptando, ele vai deixando de funcionar.
tem uma dificuldade absurda, né, a depender do grau, de poder voltar a funcionar, dele voltar a produzir espermatozoides viáveis, né? Não é só produzir espermatozoide, tem que ser um espermatozoide viável, com capacidade reprodutiva. E assim, como eu falei, tem drogas que auxiliam nisso, mas depende muito do grau. Tem fisiculturistas avançados que eles conseguem engravidar, às vezes com muita dificuldade, né? Tomando HCG pra caramba, tal, tendo todo o acompanhamento do especialista em reprodução, né? E ele consegue engravidar. É difícil ter algum atleta, alguém que, assim, principalmente recreativo, né? Que não usou tanto hormônio que nem um fisiculturista a longo prazo. Mas que conseguem sim engravidar, né? Uns com mais dificuldade e outros com menos, entendeu? Agora, para a mulher, é importante a gente chamar a atenção aqui que muitas mulheres que utilizam, elas podem parar de menstruar, né? De ter o sangramento ali, mas não quer dizer que elas estão parando de ovular, né? Ou seja, mulher acha que não está menstruando quando está fazendo o ciclo hormonal, né, no caso da utilização para performance, enfim, mas está ovulando. Ela estando ovulando, ela pode o quê? Engravidar. E aí tem um risco, né? Não substitui um anticoncepcional da vida aí, em termos de proporção de evitar a gravidez, né? É algo importante a gente falar também. Interessante, interessante. É um cuidado, né? Porque às vezes, por conta de, não estou menstruando devido ao ciclo e acaba grávida. Uma Sim, pergunta sem que talvez dúvida. não precisa fugir muito da ideia, mas assim, só uma curiosidade. O fato da mulher estar em um ciclo, ou ter passado por um ciclo recente, então engravidar, pode causar algum efeito no bebê? Eu nunca ouvi falar disso também, assim. Então, tem relatos e tem alguns estudos que demonstram o perigo de uma gravidez, né, no caso, o feto feminino, né, a mulher utilizar sendo o feto feminino. Tem relatos que mostram que, assim, atravessando a barreira placentária, né, os hormônios eles vão lá e conseguem causar efeitos androgênicos no feto feminino, porque ele é mais sensível. Voltando ao fato de homem e mulher, né, que a gente tinha comentado. Ele é mais sensível, ele consegue sofrer alterações por conta dos esteroides. No caso, a mulher que não sabia que estava grávida, estava utilizando, ela só descobriu, sei lá, no fim do primeiro trimestre de gestação. Eita, aí parou de usar. Só que o feto ainda teve aquele contato ali, início, né? Tem relatos, sim, de que ele influencia no desenvolvimento sexual, inclusive, de um feto feminino. Né? Desenvolvimento ali da parte sexual, na genitália feminina, se masculinizando, dentro do útero, isso. Bem interessante. Realmente Bem uma pegado. curiosidade assim. Nós não dá um muito comum, né? São, acho que casos bem pontuais, assim, mas a informação. Sim, sim. Algo interessante também que eu queria comentar é porque, assim, tem fisiculturistas, inclusive, vários, inclusive, né? Que engravidam suas esposas no meio de uma preparação. No meio de uma preparação, na finalização ali, o cara tá tomando droga pra caramba de hormônio, né? Teoricamente, ele tá com eixo inibido e tal. Vai lá, a A mulher criança aparece já grávida. vem, a criança já vem no shape. Seria legal, né? Mas assim, você vê que essa questão de infertilidade não dá para confiar na testosterona, Sim, como cogitaram, inclusive, um tempo atrás, como um anticoncepcional masculino. Não dá para confiar, entendeu? Porque alguns anos atrás, a testosterona dá para ser utilizada como anticoncepcional masculino, que vai inibir o eixo hormonal, vai deixar de produzir espermatozoides. Mas não, o que a gente vê na prática é que tem redução, lógico, né, do número de espermatozoides sim. na viabilidade deles, só que tem uns aptos ali, só precisa de um, na verdade, né? Só precisa de um e consegue engravidar. Né? Exato. Tem chance reduzida, mas é possível. Ficar atento nisso Interessante. também. Interessante. Cara, faz sentido, né? Assim, até porque entra muito naquela questão da falsa segurança, né? Quando a gente tem uma falsa segurança sobre algo, como você falou no caso, não estou participando da feminina, não estou no meu ciclo, não estou menstruando, então, teoricamente, não estarei ovulando. Da mesma forma, o masculino, não, estou aqui no final do ciclo, estou com muito hormônio, então eu estou estéril nesse momento. Acho que estéril e fecha períodos, estéril é realmente 100%, né? Acho que você explicou isso anteriormente. Isso mesmo. Então, acredito que nesse período agora eu tô infértil, não vai acontecer nada. Interessante. Isso mesmo, diminui a chance no caso, né? Só que Isso. não é 100% de certeza. 100% nada é, né? Então, tem que Pois é. é melhor ter cuidado. Uma questão que eu tinha até te enviado anteriormente, porque assim,
Hoje eu trabalho, como eu falei, com alguns atletas que são jovens e tal, e eu escuto de vez em quando eles comentando que, vou conversar com fulano, médico aqui, que ele está pensando em começar a tomar algum hormônio para evoluir minha performance, porque é normal, jovens principalmente, ter esse desejo, mas eu queria saber quais são os perigos para a vida mesmo, assim, não só esportiva, mas também a vida normal de um adolescente com seus 16 anos, por exemplo, 15 anos, começar a utilizar ali o hormônio, mesmo com orientação, né? Claro, acho que não vai ser uma orientação de uma pessoa adequada. Talvez está fazendo isso, mas é ideal, tipo, em algum contexto, isso dá para entender. Sim, tá cortando um pouco, mas eu entendi. Tem que ver se está cortando da sua parte ou da minha. Não sei se está me escutando, tá tranquilo? Tô escutando tranquilo. Pronto, ótimo. Eu entendi. Cortou bastante, mas eu consegui entender. Bom, os riscos, né, o que acontece primeiro? Né, como a gente falou no início, esses jovens, é legal que eles estão cada vez indo mais jovens para academia, tal, a galera treinando, os coleguinhas ali se puxando no treino. E eu acho isso legal, bacana. Né, o esporte está cada vez se inserindo mais precocemente na vida das pessoas. E isso só tem a agregar à sociedade, né? Saúde no coletivo, em geral mesmo. Só que assim, à medida que eles vão se familiarizando mais com o esporte, mais precocemente, eles vão tendo contato, né, principalmente assim de YouTube, né, pelo conhecimento assim, às drogas. Elas são, como a gente falou, muito Sim, banalizadas. Eles acabam querendo melhorar uma performance, né, atlética, esportiva, sendo que eles não alcançaram a performance naturalmente. Eles não sabem nem o que é performance. sim, Né? Esse indivíduo, ele não sabe, muito provavelmente, ele não sabe fazer dieta. Você falou de jovens, né? sim. Adolescentes. Eles não sabem fazer dieta. Não sabe fazer um treinamento adequado, não tem um protocolo, não exauriu ali as estratégias, né, que são utilizadas para a melhora de físico, de performance, seja lá qual for o esporte, e eles já querem queimar etapas. A gente chama isso de queimar cartucho, né? Porque, assim, o sistema neuroendócrino desse indivíduo jovem, ele não está muito bem consolidado ainda para a utilização de hormônio, para você estar tá lá inibindo o eixo, tal, mexendo, bagunçando, né? Realmente é uma bagunça, literalmente, né? Assim no seu corpo. E ele está muito jovem, e ele não tem um estilo de vida adequado para isso, entendeu? E assim, é algo que o impacto nesse tipo de pessoa é muito maior do que o impacto em alguém que já está bem consolidado, já mais velho, já tem uma maturidade muscular, já tem uma maturidade de fazer dieta, um estilo de vida saudável, né? Os jovens de hoje em dia estão cada vez mais caindo na cachaça, entendeu? 12 anos, 13 anos bebendo, e aí quer tomar álcool, quer fumar pendrive, e aí quer hormônio, e assim, qual o limite disso, né? Até onde isso vai? E esse é algo realmente muito preocupante, entendeu? E Perfeito. assim, a gente está vendo cada vez mais isso acontecer, infelizmente, né? E outra coisa, é muito difícil você encontrar um jovem que tem uma massa muscular mais bem consolidada, mais bem construída. Você não vai achar. Ele não vai ter. 100% de chance que ele não vai ter. 100% não, porque nada é 100%, né? Como a gente falou. Mas 99,5%, sei lá, ele não vai ter uma massa muscular bem construída. E o receptor androgênio que vai receber ali os hormônios, eles estão onde, principalmente? No músculo. O indivíduo não tem músculo. Se não tem músculo, né, ele não vai ter uma quantidade boa de receptores androgênicos. Esse excesso de hormônio vai para onde? Me diga, vai para onde? Vai para o resto do corpo. Fazer o quê? Colateral. Quanto menos massa muscular e maior tecido adiposo o indivíduo tiver, mais colateral ele vai ter. Né? Principalmente a falta de receptor androgênico do músculo, já que ele não tem, vai gerar os colaterais androgênicos e tal. E o excesso de tecido adiposo, principalmente de utilização por obesos, vai gerar mais aromatização, que é a conversão da testosterona em estradiol, pela aromatase, a enzima, que está presente no tecido adiposo. Quanto mais tecido adiposo você tiver, mais conversão em hormônio feminino, que a gente chama assim para ficar mais didático, né, Uhum. que é o estradiol, o estrogênio. Sim, Né? A testosterona vai ser convertida em estrogênio pelo tecido adiposo, interessante. nesse indivíduo que está obeso. Por isso que não é legal, né? Não é interessante a pessoa usar. Aí são colaterais de acordo com a testosterona e colaterais de acordo com o estrogênio. Entendeu? Assim, enfim, uma bagunça na vida da pessoa, né? Sobretudo se ela é jovem, obesa, né? Tem que ser corrigido antes de Perfeito. pensar em alguma coisa a respeito.
excelente. Até eu pergunto por essa fase, porque assim, realmente, por essa falta de maturação, realmente tá até mesmo neu- neurofisiológica, né? O que acontece? Eles são mais impulsivos. Sim, Então, até lá os 24 anos, né, dá para dizer que assim, cara, você não tá ainda pronto, sabe? Você ainda não tá pronto para real, para o mundo. Então, assim, acho que qualquer decisão de álcool, de outra substância, de uso de hormônios, algo assim, vai fugir da maturação normal, digamos assim, do corpo, né? Para sim, só então, como você falou, já treina, já faz uma dieta, quer utilizar algo a mais ali com orientação, talvez faça sentido, sendo realmente bem avaliado. Não uma pessoa que é obesa, jovem, só que é aquilo, né? Impossibilidade. Jovem tão impossível que tá, como você falou, fumando um pendrive. Tudo gosto de chocolate, acho que é sim, legal. justamente. Mas um outro É isso que a gente contexto, tem que se atentar. sim, Pode falar. um outro contexto, por exemplo, é aquele jovem que é atleta já. Não na parte de muscular, fisiculturismo e tal, mas assim, atleta no atletismo, próprio artes marciais em si, basquete, futebol. Normalmente, assim, que estão entregando performance e tem esse desejo de, eu quero evoluir mais, eu quero ganhar mais massa, porque eu preciso, por exemplo, futebol, até os 20 anos, ele tem que entrar em algum clube. Então, meio que ele precisa, até os 20 anos, estar preparado para aquele ambiente esportivo. E aí, acho que são esses casos de que bate aquela preocupação, aquele medo de não conseguir virar, de se tornar um profissional, que esses atletas acabam buscando outros caminhos para ficar mais forte, ter uma melhor impulsão, ter uma melhor agilidade também, um desenvolvimento muscular mais acelerado, que só com os treinos que ele já treina, faz dieta, não está sendo suficiente. É interessante, esse atleta está procurando sua orientação, realmente o ideal seria ele, de forma alguma, tomar. E caso tomou, o que fazer em seguida? Tem bastante pergunta Certo. em Ó, relação a para começar, o que é que eu diria? Principalmente, as pessoas elas acham que, assim, a melhora de performance eles já atrelam ao uso de hormônios, né? Só que tem muitas outras coisas que podem ser corrigidas na sua vida para melhorar a performance. Não existem só hormônios. As pessoas muitas vezes vêm me buscar já querendo, eu quero tomar isso, eu quero tomar aquilo. Mas não é assim, né? Você quer o quê? Melhorar a performance, melhorar a composição corporal, enfim, né? Mas tem N formas da gente poder alcançar esse objetivo, né? Porque, assim, as pessoas elas acham que só tem esse meio, entendeu? E muitas pessoas subestimam a transformação que o esporte pode causar na vida da pessoa, né? Elas estão querendo, como a gente falou, queimar etapas, acelerar, elas já estão pensando na largada, na chegada, né? Estão na largada, tal, já estão pensando na chegada, mas não no processo. E a mágica do esporte está no processo. A pessoa tem que saber curtir todo momento, curtir ano após ano, toda a sua evolução ali, paulatinamente, todos os dias, toda mudança, não só física como mental. Todo o mindset, ele faz parte da construção do esporte competitivo. Um esporte que a pessoa leva a sério, entendeu? Isso é muito importante. Inclusive, eu comentei isso no meu post, um post aí passado que eu fiz, no antes e no depois meu. legal. Né, falando, uma foto minha lá, magrinho, 70 quilos, enfim, e a outra de hoje em dia, eu acho que foram uns 26 quilos de diferença. Muita coisa, mas em quanto tempo que eu botei lá? 10 anos. 10 anos de treino, de muita dedicação. Eu nunca parei de treinar, independente do que aconteceu, pandemia, enfim, entendeu? E assim, eu curti o processo, e a maior mudança, eu até comentei lá, a maior mudança não foi no que você está vendo no espelho, foi dentro. A maior mudança foi no meu mindset, na minha cabeça, na minha forma de levar a vida, na minha resiliência. E as pessoas elas não estão se atentando a isso, da importância de você curtir esse processo. Elas já querem uma gasolina V-Power ali, querem acelerar sem pensar, né, nas consequências, entendeu? E assim, muitas pessoas acabam utilizando, acabam tendo resultado, vamos falar que não tem, né? Mas acaba tendo resultado ali, com muitos colaterais, enfim. Poderia ter tido muito mais, caso fizesse direitinho, sem colateral. E assim, não desenvolvendo todo esse benefício que o esporte traz para a vida, entendeu? Sim. Elas não entendem isso, as pessoas, principalmente mais novas, os jovens que a gente está comentando, né? E assim, toda a transformação que o esporte traz, ele acaba sendo deixado de lado. E só pensam em resultado, né? Mas quantos fracassos você teve? Né? Enfim, quanto cansaço você teve para vencer aquele objetivo diário e você venceu? Isso se torna mais forte. Né? Isso é muito importante. E
merece ser levado em consideração, né? A gente tem que ter uma conversa prolongada com o paciente e tal, né? Muitos já vêm com a cabeça, quero usar, quero usar, quero usar, se ele falar que não, eu vou para outro. E assim, a gente tem que ter, algo bem delicado, né? Algo bem psicológico mesmo. A gente tem que ser um pouquinho de psicólogo também. Cara, e você falou uma frase agora que, meu Deus, mano, eu escuto muito, assim, eu dou supervisão para um estudante, e ela trabalha especificamente com casos de recuperação de lesão de atleta, né? E aí ela faz essa Sim, parte psicológica e tal. E ela estava contando um caso na última supervisão, cara, que eu achei sensacional, porque assim, uma paciente que estava sentindo dores procurou um médico ortopedista, o médico fez uma avaliação e disse que ela não precisava de cirurgia. Ela precisava de um pouquinho do acompanhamento fisioterápico e continuar correndo. Porque não faria sentido uma cirurgia para ela. Mas assim, talvez desenvolva um dia, mas no momento ela poderia continuar correndo. Ela não gostou do que o médico falou. Ela procurou um segundo. Mas o que aconteceu? O médico falou a mesma coisa. Ela procurou um terceiro. Mas ela procurou um quarto que ele, não, vamos fazer cirurgia ainda esse mês. Então, assim, é aquilo, né? Eu fico pensando, eu até falei para a estagiária que assim, olha, você tem que fazer uma análise e orientar ela, porque por mais que você seja psicóloga, assim, a gente, na psicologia, a gente não é orientada a falar diretamente para a pessoa, tipo, ó, faz isso. Mas nesse caso, ela foi sim. atrás de quatro especialistas naquela área lá do problema da lesão, três falaram que não era para fazer cirurgia, e um falou que vai fazer. Só que o ponto, essa cirurgia que foi sugerida para ela, ela vai passar 6 meses parada, sem considerar ainda a recuperação depois. Então, você passa tanto sem voltar a treinar. Para um atleta, isso aqui é um absurdo. Um ano e meio sem treinar, Sim. sabe? Finalmente ela vai parar. Então, até que ponto realmente essa É cirurgia é atestado de necessária? Eu acho que nesse aposentadoria. contexto que ele falou, é o contexto que ele falou, de assim, o atleta te busca, você fala, não tem porquê, tal, você está tomando hormônio, não vai fazer sentido, você pode melhorar diferentes aspectos aqui dentro da sua alimentação, dos seus treinos, às vezes até o nível de alguma questão que a gente percebeu nos exames, mas ele, não, discorda de você. Aí procura um segundo, terceiro, até encontrar um que é mais ou menos assim, que tem decisões diferentes, e óbvio, não, vamos tomar. A gente vai tomar já isso, isso e isso. Aí ele, isso que eu queria. Então fica complicado, né? E quando a pessoa escolhe o profissional que vai concordar com o que ela acha que é certo. Sim, sem dúvida. É o que mais acontece. A pessoa chega para mim, aí quer usar hormônio, né, como a gente estava falando, Já chega com e a aí a pessoa, eu, receita. eu, e eu falo assim, cara, você não bebe água, você está tomando meio litro de água no dia. Aí outro fulano lá, aí fala, quer usar hormônio e dorme, sei lá, 4 horas por dia. Entendeu? O cara, as pessoas, elas não fazem o básico. Entendeu? O problema está no básico. A maioria das vezes, quase 100% da incidência assim, que vem me buscar, o problema está no básico. E as pessoas não fazem. E querem outros meios para tentar resolver os problemas que ela está apresentando ou a falta de resultados. Porque é algo que praticamente todas as pessoas fazem isso. É utilizar os hormônios como uma muleta. Para uma muleta para justificar aquilo que ela não faz bem feito. Ela não dorme direito, ela perde noite para farra, entendeu? Ela não se alimenta bem, ela treina fofo, ela não sabe treinar, entendeu? Perfeito. Enfim, não tem um acompanhamento adequado e utiliza o quê? Para tentar compensar como muleta, hormônio, né? Hum. Geralmente é isso que acontece na prática. Não, é muito comum. Eu acho que eu consigo entender um pouco disso, porque, assim, hoje é padrão chegar na clínica, na primeira sessão, o atleta fala, eu só tenho atleta, gente. Ele chega assim, tenho TDAH. Acho que por isso que eu não estou tendo performance, queria resolver o meu TDAH. Aí eu faço na amnese, né? Primeiro consulta ali e tal, cara, você dorme quantas horas? Ele, umas 4, de vez em quando umas 4h30, assim, tira uma sonequinha 10 minutos ali à tarde, eu começo a rotina dele. Não tem muita rotina, cada dia é diferente. Vamos organizar isso. Cara, Uhum. 3 sessões, cara. Não tenho TDAH não. Acho, tipo, mano, eu nem peguei a hipótese de você ter TDAH. Você primeiro tem que ver se corrige seu sono, corrige sua rotina, sabe? Outros aspectos da vida. Aí quando a gente corrigir tudo isso, beleza, agora a gente avalia seu TDAH. Aí percebe que não tem. Porque a pessoa já chega Não já tem. achando que tem aquilo, procurando solução para aquilo. E, cara, você não precisa Sim, disso. Tem coisa muito mais básica, como você falou. Vai treinar forte, vá. Para treinar fofo. Comece a beber água, sabe? Comece realmente. Sabe a sim. dieta que você vai lá cada 2 meses nutricionista e você nunca segue? Então, se você seguir ela, talvez você tenha resultados.
Isso mesmo. É, a galera quer crescer, quer hipertrofiar. Eu como muito, doutor. Eu não sei o que é que está acontecendo. Você vai ver a dieta da pessoa, ela não está comendo nada. Uhum. Para ela, aquilo ali é muito. E aí o treino tá errado. Aí você, muitas vezes, quando você corrige o treino, coloca ela para fazer força, coloca ela para treinar de verdade, ela vai ter Sim. vontade de comer. Se você não está tendo vontade de comer com sua rotina de treino e tal, cara, muito provavelmente seu treino está errado, né? Toda a sua Sim. rotina está errada, entendeu? Muitos têm problema, inclusive, de desbiose intestinal, entendeu? Precisa ser corrigido, os manipulados. E assim, precisa arrumar a vida da pessoa, que está uma bagunça. E ela Uhum. quer colocar mais bagunça dentro, achando que Sim. vai resolver, entendeu? E muitas Perfeito. vezes é o efeito contrário, né, que acontece. Perfeito. Às vezes é um déficit de alguma vitamina, de algum mineral, coisas básicas assim que até a Sim, própria alimentação, a suplementaçãozinha ali, de manipulado, já vai fazer uma grande diferença já. sem dúvida. E beber água também, porque, cara, é incrível como. Eu sempre, assim, trabalho, tento sempre entender muito a rotina, assim, dos pacientes, desde até a alimentação, para ter um pouco de noção do que ele está fazendo. E, assim, bebe um litro de água, bebo um litro, assim, bebo um copo de manhã e um depois do treino. Velho, compra uma garrafa e Sim. bebe água o dia todo, pô. Sem condições, No Nordeste isso, cara. No Nordeste, entendeu? Absurdo. sem condições. Ó, teve uma questão que eu acho que é interessante de trazer, assim, eu percebo, principalmente com atletas que utilizam hormônios e tal, muita alteração de humor. Alguns, inclusive, me procuram por conta disso, porque percebem que, ok, estou tomando hormônio, estou tendo muita alteração de humor, mas eu não quero que isso afete meus relacionamentos. Então, familiares, colegas de trabalho, porque, de certa forma, assim, para a pessoa, ela tá puta com tudo na vida, tá brigando com tudo, mas o problema é as outras pessoas ao seu redor. Então, normalmente eu trabalho em cima disso. Mas eu queria entender um pouco mais por que essa alteração acaba ocorrendo. E se realmente ela é comum, se existem talvez caminhos que essa alteração não seja tão forte. Pronto. Vamos lá. É algo muito comum mesmo, como você relatou, em relação à utilização dos hormônios e o impacto emocional, o impacto no humor. O que é Sim. que a gente observa na prática? Indivíduos que são mais suscetíveis, tá? Indivíduos que realmente já têm um pouco aí de um distúrbio de humor, eles vão ser exacerbados. Porque o que é que os hormônios eles fazem? Eles pegam aquilo que você já tem e exacerba, e aumenta, né? Entendeu? Muita gente fica agressivo. Tá, mas se você já era um babaca, você vai ser um ultra babaca, entendeu? Se você era Provavelmente. calmo, tranquilo, tal, muito provavelmente você não vai ter nenhum problema. Entendi. Agora, é fato que, assim, tem uma gama de hormônios. Eu não vou ficar falando aqui, né, porque não cabe ao momento. Mas tem uma gama de hormônios de derivados químicos e eles têm propriedades diferentes na prática, entendeu? De impacto no organismo. Você muda ali um carbono na molécula e aí muda quase nada e eles têm um comportamento fisiológico totalmente diferente um do outro, mesmo mudando pouca coisa. E alguns dos hormônios, por exemplo, eles causam um maior impacto emocional, tem gente que fica mais depressiva, tem gente que tem insônia, entendeu? Outros já têm um impacto neurológico menor. Alguns hormônios, inclusive, eles foram relatados que eles são neurotóxicos, né? A trembolona, super famosa aí e tal, é neurotóxica em ratos, né? Lógico que não vai ter até hoje, e nunca vai ter um estudo científico feito em humanos, né? Isso é totalmente antiético, né? Mas em Sim. ratos, assim, ela tem propriedades neurotóxicas, e o fato de ser neurotóxico já provoca ali uma inquietação no indivíduo, né? Justamente pelo Perfeito. impacto neurológico. E assim, depende muito da substância, entendeu? Tem gente que se dá bem com uma tal, aí vai para outra, já aceita alguma coisinha. Por isso que você cuidar da saúde desses indivíduos é muito complicado. Tem gente que precisa individualizar, né? Precisa saber ali o histórico do paciente, precisa saber em detalhes mesmo como é que está a rotina, o sono afeta demais, entendeu? Toda a prática, né? Todo um meio que está envolvido ali do paciente. Se ele tem uma rotina caótica, trabalho totalmente estressante, entendeu? Tudo isso tem que ser avaliado. Muitas vezes o problema não está no hormônio, está na rotina da pessoa, entendeu? Que acorda 4 horas da manhã, vai dormir 11 por necessidade. Pô, né, Sim. como é que essa pessoa não vai ser estressada? Como é que não vai ter a alteração de humor ali? Entendeu? Muitas coisas a gente não consegue parar de fazer aí. Perfeito. Teve aqui um comentário que eu achei interessante, que é, vi uma trend no TikTok sobre oxandrolona e achei um absurdo. Nunca falam dos efeitos colaterais do uso irresponsável. Sim, realmente. É o que acontece não só com a oxandrolona, né? Como diversos outros esteroides aí.
saem utilizando, como a gente comentou também, comentou muita coisa a gente já, que é da utilização, né, indevida, e assim, não só falam dos benefícios, é maravilha, mil mundo, e utilizado de forma inadequada, como toda medicação, vai ter colateral, entendeu? E assim, é que nem acontecendo com o famoso Chico da Beleza, né, a gestrinona, Sim, sim. que de Chico da Beleza não tem nada, porque quem apelidou, na verdade, isso foi Hebe Camargo, né, acho que lá na década de É, 70, enfim, 80, a Chico da Beleza, aí pegou esse nome, né, e começou aí a extrapolar e utilizar dessa forma. Só que assim, muitas pessoas, eles querem só vender, né, isso acontece muito, infelizmente, e assim, eles não são totalmente transparentes em falar os efeitos colaterais da medicação, né, se você for olhar na bula, tem efeitos colaterais de qualquer medicação que a gente utiliza, entendeu? Como a gente comentou, são fármacos, e os fármacos, eles foram desenvolvidos para determinadas situações dentro da medicina, entendeu? E assim, vai gerando todos esses problemas, e para vender, para achar que é uma maravilha, mil mundos, eles não falam dos colaterais, né? Eles isentam e só falam os pontos benéficos, né, positivos. perfeito. Excelente. Guilherme, eu acredito que, de certa forma, dentre as perguntas que eu tinha planejado aqui, todas foram sanadas. Você também trouxe outros pontos bem legais. Eu acho que a gente conseguiu estar esclarecendo diversos. Acho que desde a primeira pergunta você deixou bem claro ali, né? Ó, no geral, para performance, para estética, se não é um déficit ali hormonal realmente necessário, não vai ser passado nenhum uso. Então, acho que esse seria o Isso. padrão, mas claro, a gente também conversou sobre casos daquelas pessoas que começaram a utilizar, depois seja interessante estar procurando realmente um profissional, médico, especialista ali para estar fazendo esse desmame, até mesmo do uso da substância, não sei se pretende uma Isso. retirada. Seria um desmame não só em relação à droga, como um desmame mental. Essa pessoa, muitas vezes, ela fica dependente da droga, Sim, né? A parte emocional que a gente comentou, da libido, inclusive, também, ela fica acostumada, é um indivíduo que usa a longo prazo, ela fica acostumada ali naquele nível, e para ela, ela torna aquele nível alto o normal dela. Aí, quando ela para, ela volta ao normal que ela era antes, que é normal, realmente. sim, Só que para ela o normal dela era como? Era lá em cima, de libido, enfim, de exposição. E sim. ela bate aquela deprê, né, aquela bad, e realmente sente a necessidade de voltar à utilização, para não se sentir mal, entendeu? E assim, o desmame da gente como profissional de saúde, não só da redução de danos, né, que comentamos, desse indivíduo que não vai parar, né, eu preciso fazer uma redução de danos, colocar ele para drogas, primeiro, tirar do mercado paralelo, underground, né, colocar para drogas realmente certificadas, né, drogas de farmácia mesmo, originais, que aí já reduz bastante o nível de risco, né? E aí cada vez mais ir tirando e melhorando outras coisas da saúde geral do paciente. E aí eu preciso fazer o desmame mental também, né? Sempre conversando bem, bastante, fazendo ele entender, né, a real necessidade ou não, né, de utilização desse tipo de substância. Excelente, excelente. Nunca tive trabalho com nenhum atleta assim, que passou por isso, mas realmente deve ser um aspecto bem legal. E porque é uma variação muito grande, e não só no esporte, né? Como você falou, realmente, por exemplo, na vida sexual desse atleta. Vai ter uma mudança na vida sexual dele e no relacionamento em si também, né? Toda a questão Sim. mesmo de a forma que ele vem lidando com o humor, com a disposição para os treinos em si, também vai mudar tudo isso. Então, é um grande virada assim na vida da pessoa, não é simplesmente parei de tomar e amanhã tá tudo ok. É interessante, interessante esse aspecto. Isso mesmo. É algo que, assim, é algo delicado, né, da gente abordar. E, sem dúvida, o que a gente está fazendo aqui é algo muito produtivo, né, falando sobre esse tipo de assunto, algo que a gente não encontra, inclusive hoje em dia, né, cada vez, graças a Deus, está cada vez mais sendo abordado, só que, assim, ainda é difícil, o pessoal ainda ter essa coragem de começar a quebrar esse tabu, né, porque virou isso, virou tabu. E se a gente for pegar de forma histórica a utilização da testosterona, assim, tem relatos aí de 6.000 antes de Cristo, né, que Caraca, comiam pênis, comiam testículo de animal para melhorar a performance, né, um recurso ergogênico, né, o que é um recurso ergogênico, na verdade? É aquele que produz uma melhora da performance, né? E assim, relatos bem antigos. A testosterona, para você ter uma ideia, ela foi isolada laboratorialmente em 1935. E aí, em 1950, começou-se a ter utilização do pessoal do fisiculturismo, ali as academias da Califórnia, principalmente. uhum. E aí, em 1900, ali nas Olimpíadas, 1980, 1990, começou a ter a proibição, entendeu? E Interessante. aí, a partir dessa proibição, em 94, começou a ter todo o preconceito ao redor, né, de todo esse tema.
E aí as pessoas foram Interessante, interessante. marginalizadas, Tem foram uma deixadas pergunta de aqui, lado, e assim a e, saúde fica uma bagunça. verdade. Tem uma pergunta aqui do seu xará, do Guilherme, que ele perguntou assim, que ele tem 40 anos e, nesse caso, existe um nível ideal de testosterona para ele competir com atletas mais jovens? Não sei que esporte é também, mas assim, no caso eu acho que é na questão, provavelmente, nos 40 anos já começa a cair, né, a testosterona natural. Então, seria interessante, talvez, buscar um uso ali, um profissional, para manter o nível de performance esportiva. Então, vamos lá. O que acontece? Né, com o envelhecimento do corpo, a testosterona naturalmente ela vai caindo, né, a produção hormonal mesmo. Só que tem formas da pessoa reverter isso ou até manter os níveis por muito mais tempo, níveis ótimos de testosterona, né, laboratoriamente falando. A prática de atividade física, treinamento de força, uma dieta equilibrada, um sono adequado. Sono é algo que baixa muito a testosterona, é impressionante. Né? E, como a gente comentou, as pessoas não estão dormindo e isso tem uma queda ali de 30% nos níveis de testosterona, entendeu? Caramba, É assim, algo drástico, entendeu? O sono é fantástico. E assim, tem essas formas, né, de você conseguir manter os níveis de testosterona no limite ali ótimo, né, lá para 700 nanogramas por decilitro, entendeu? Que é o que o indivíduo jovem está apresentando. Né? Ele vai querer usar hormônio jovem e tal, é mais uma coisa que ele está queimando a etapa. Né? Que ele está ali no ápice de produção de hormonal tal, em vez de ele aproveitar isso, ele está tomando por fora e está inibindo todo esse processo, entendeu? E assim, uma pessoa mais velha, tendo uma prática regular de atividade física, né, se alimentando corretamente, uma vida ali regularizada, ela consegue muito bem, mantendo o nível, né, de testosterona dela de forma adequada. E aí vai ter uma melhora da performance, lógico, vai conseguir manter essa longevidade no esporte, que é importante, né? excelente, excelente. Muito bom. Guilherme, acho que a gente pode estar encerrando. Tem algum ponto que você gostaria de trazer que a gente não abordou na live de hoje? Alguém que ficou faltando? Cara, eu acho que a gente comentou uma forma muito ampla, né, inclusive desse tema, algo bem legal. Passeamos aí por diversos pontos importantíssimos sobre esse assunto, falando questão laboratorial, questão psicológica, né, enfim, histórico. Bem legal e eu acho que foi bastante completo mesmo. Perfeito. Galera que está aqui ao vivo, já agradeço vocês pela participação, também todo mundo que acompanhou a live, vocês estão vendo a gravação. Se ainda não seguem o Guilherme, sigam. Ele está produzindo realmente conteúdo de muita qualidade, assim, informativo, que é muito importante isso. Galera também que não me segue ainda, Franklin Jefferson, psicólogo do esporte, produz conteúdo mais para atletas, mas vocês podem estar seguindo também. Guilherme, cara, muitíssimo prazer por trazer todo o seu conhecimento aqui hoje para a gente. Foi realmente incrível assim o papo e espero que outros momentos também vou te trazer aqui para falar mais de medicina do esporte também, outras experiências, casos. Vou ficar muito feliz em estar com sua presença aqui, cara. Então, muito obrigado mesmo por hoje. É um prazer todo meu, cara. Eu já agradeci, já agradeço novamente. Um prazer imenso, né? Fiquei muito feliz quando você me convidou para essa live, né? Justamente para falar sobre esse tema, que é o que a sociedade está precisando falar, sabe? Para desmistificar muita coisa, né? E assim, espero muito que vocês tenham gostado. Realmente é algo muito importante, né? E assim, convido todo mundo a estar visitando aí minha página. Estou sempre fazendo conteúdo semanal, né? Um conteúdo embasado, um conteúdo sério. E assim, estou muito feliz com os feedbacks que venho recebendo também. E a minha função é essa, né? Trazer conhecimento para vocês de forma que assim, a internet hoje em dia está um mar de bagunça, né? Muitas pessoas postam o que querem, ciências, enfim, loucas que todo mundo cria aí, Ciências da. pseudociências, né? A É, famosa ciência de boteco, né? perfeito. E assim, é papel da gente, né, como profissional, trazer um conteúdo de qualidade, né, para tentar ali ver se consegue combater com esse tipo de ciência que está sendo difundida, Com certeza. entendeu? E a rede social é fantástica porque ela abre o leque, né, ela aumenta a quantidade de vidas que a gente consegue atingir através de um trabalho bem feito. Por isso que o profissional, na minha opinião, tem que estar inserido no Instagram, tem que estar inserido nas redes sociais para poder alcançar o máximo de gente possível e poder ajudar mais pessoas, entendeu? Isso é fantástico, né? Quem sabe utilizar essa ferramenta, esses métodos, né, mais modernos, assim, é muito feliz, porque consegue receber muitos benefícios. Assim, as pessoas trazem muitos feedbacks positivos relacionados ao impacto positivo na vida delas, entendeu? Isso é muito gratificante, né? Eu espero que vocês tenham gostado da live e acompanha aí que certamente vão ter Show mais. de bola. Galerinha que acompanhou até agora, vocês estão presentes aqui, muitíssimo obrigado. O pessoal que está chegando, que chegou agora no finalzinho, a live vai ficar salva também, já já está disponível aqui no Instagram, só a gente salvar. E é isso.
Boa noite a todos e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera.